bem-vindo a mais um episódio de Edificando Famílias na Fé. Eu sou o pastor Brian, essa é a minha querida esposa, a dona Rebeca. Estamos contentes que vocês estão conosco mais uma vez. Nós vamos continuar falando sobre a filosofia, um pouco de filosofia sobre criação de filhos. E quando nós entendemos a filosofia e aplicamos os princípios, nós então podemos criar filhos que vão agradar a Deus. E na realidade, quando nós criamos os filhos que agradam a Deus, elas também vão acabar agradando a nós e vão trazer gozo e alegria para as nossas vidas também. Hoje vamos começar lendo em Provérbios capítulo 23, começando no versículo 12. A Bíblia diz: aplica o teu coração à instrução e os teus ouvidos às palavras do conhecimento. Não retires a disciplina da criança, pois se a fustigares com a vara, nem por isso morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Então aqui nós vemos a disciplina, a vara, quando nós utilizamos ela na criação dos nossos filhos, ela é uma ferramenta que Deus tem nos dado para nos ajudar a ajudar os nossos filhos a entenderem o céu, o castigo, a pena, né, do pecado, e com isso podendo os ensinar e instruir e os ajudar a não precisar ir para o inferno, né? Claro, a salvação é pela graça, mas quando eles percebem que há consequências pelos seus maus, consequências pelos seus pecados, consequências pela desobediência, aí sim eles vão poder compreender que tem aquele castigo maior, né, que Deus coloca sobre o pecado, e se nós não aceitamos a Cristo, nós vamos para o inferno. Deus não quer que os nossos filhos descubram que há consequências de erros ou de pecados quando eles morrerem e irem para o inferno. E tem nos dado a responsabilidade realmente de disciplinar os nossos filhos para que eles possam entender que sim, há consequências, e com isso nós ajudamos eles a evitar o inferno, né? Uhum. Infelizmente, hoje em dia, nós não estamos vendo nem famílias cristãs que está seguindo esse princípio de disciplina. Uhum. Parte porque nós estamos parte de uma sociedade socialista, e uma coisa super importante para você entender: o governo não quer o bem do seu filho, ponto final. E não importa quem está no presidente, nós temos muitas outras pessoas em controle fora do presidente. O presidente é pouco, ele não tem muito poder aqui. E nós temos pessoas super pagãs que está querendo destruir sua família. Eles estão querendo quebrar o relacionamento entre você e seu filho. E por causa disso, ele está colocando a regra: se você disciplinar seu filho, você é mau, nós vamos tirar seu filho do seu lar. Quando o governo é contra a Bíblia, você segue a Bíblia, sempre, não o governo. E nessa situação, disciplina não é uma coisa de ódio. Disciplina correta é uma coisa de amor. Você literalmente está salvando o seu filho. E não somente o alvo, porque ele está vendo a necessidade, o que tem a punição para pecado, mas mesmo na vida, você está mostrando para eles que realmente tem coisas em nossas vidas que são perigosas. Por exemplo, você vê café de manhã e você nunca disciplina, nunca treina seu filho de não pegar as coisas, e eles puxam a coisa em cima deles e água quente queima o corpo. Se você disciplinar essa criança desde o nascimento, de quando você fala não é não, você pode poupar a vida deles, poupar o dor. Então, é super importante esse assunto de disciplina correto, bíblico. Sim.
É impressionante para mim a falta de disciplina dos pais. Do mundo não me surpreende, né? Mas os pais cristãos, a falta de disciplina com os nossos filhos. E novamente, como minha esposa falou, disciplina correta é uma forma de mostrar amor, uma forma de fortificar o seu relacionamento com seus filhos. E vamos ver muito mais sobre isso mais para frente. Mas uma das coisas, imagina quantas vidas poderiam ter sido salvas, né? As crianças sendo atropeladas na rua porque os pais nunca ensinaram eles a obedecer. E o filho sai, os pais vê o carro, vê a moto, vê o caminhão, vê o ônibus e grita para parar, grita não, seja o que for, mas a criança não obedece porque nunca foi ensinado, nunca foi disciplinado e acaba sendo atropelado. E nós podemos, é claro, o preço maior, né, é o inferno, né, se eles não aceitarem Jesus Cristo. E através da nossa disciplina, através da nossa correção que nós damos para os nossos filhos, nós vamos poupar a vida deles, não somente a vida eterna no inferno, mas também através da vida aqui na terra, onde que eles vão ter as bênçãos e vão prevenir, nós vamos prevenir tantas dores e consequências dos erros. A segunda parte, o que nós queremos hoje é, muitos não compreendem que a disciplina, a educação, o treinamento, edificando seus filhos e pegando o coração é tudo uma coisa só, basicamente. Tem variações um pouco diferentes, sim, mas elas encaixam perfeitamente uma com a outra e você não vai fazer corretamente uma sem a outra. Em Provérbios 22, no versículo 6, nós vemos: educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Agora, é claro, uma pessoa não pode andar com Deus, não pode caminhar com Deus, se eles não são salvos. Então, começa aqui juntos os dois, você disciplinando e você treinando, você educando os seus filhos. Você vai, através da educação, você vai mostrar, vai ensinar, né, que a salvação é pela fé, pela graça que Deus oferece, né? Jesus Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados, né? Pelas obras, tudo isso. E vamos estar ensinando isso para os nossos filhos. A disciplina que nós já damos para os nossos filhos, mesmo antes deles poderem compreender a salvação, isso já está instituindo, já está colocando no pensamento deles a compreensão de castigo, de pagamento por erros, por pecados. E então, os dois, a educação, o treinamento, a disciplina aqui, a vara, tudo trabalhando junto para que nós possamos ter filhos que são salvos. Não que as nossas obras vão salvar os nossos filhos, mas eles precisam de alguém que os ensine a palavra de Deus, que os ensine como eles podem ser salvos. E a nossa educação, a nossa vara, a disciplina, vai ajudar os nossos filhos também a continuar um caminho que agrada a Deus. A vara, a disciplina, ela começa do berço. E vamos ver claramente como aplicar isso mais para frente. E uma das coisas que nós estamos fazendo, ou precisamos fazer, é ter uma consistência na nossa disciplina para aquela criança. Quantas vezes eu não ouço um pai, né, falar não e a criança não está nem aí com o que o pai fala, né? Ou o pai fala não para a mesma coisa uma vez e a próxima vez não está nem aí o pai. E não tem aquela consistência, não tem aquele treinamento junto com a disciplina. E os nossos filhos, quando eram pequenos, nós ensinava através da disciplina para não tocar em coisas que nós falamos para não tocar. E poupamos queimaduras, poupamos choque elétrico, poupamos tantas coisas através não de prevenindo que eles fizessem certas coisas, mas ensinando eles a obedecer e não fazer certas coisas. Então nós vemos que a disciplina e a educação, o treinamento, a edificação, eles vão juntos. Agora, quando eles são menores, antes de sair da casa, nós precisamos ensinar eles a obedecer a nós, não importa o que.
treinamento vai vir, ensinamento vai vir, o porquê nós fazemos certas coisas. Mas nunca damos a satisfação, não somos psicólogos. Psicologia e o jeito de trabalhar explicando, né? Faz isso, faz aquilo, porque por causa disso, por causa daquilo. Não, nós treinamos isso para o futuro, para que eles possam saber o que eles estão fazendo e quando eles saírem da casa, eles continuem caminhando no caminho certo. E também para que eles saibam como educar os seus filhos. Mas a disciplina vem e eles precisam aprender a obedecer sem compreensão. Fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus, e não andamos pela vista. Em outras palavras, nós obedecemos a Deus pela fé, que Ele sabe o que está falando, e muitas vezes Deus não vai nos dar a satisfação de explicar. Essa ideia de explicando tudo por ser uma criança de 2 anos de idade, que eu estou vendo muito hoje em dia, é ridículo. Ok? Crianças de nascimento até mais ou menos 7 anos de idade não necessitam explicação nenhuma para as regras. A regra é porque eu disse, eu sou sua mãe, fecha a boca e obedece. Por quê? Porque Deus... E essa é uma coisa que, infelizmente, muitos crentes brasileiros não entendem. Deus não explica tudo para nós. Muitas vezes nós precisamos viver por fé, sem explicação. Se Deus fala, obedece, ponto final. E essa é a parte da razão que nós temos tantos crentes falsos e fracos em nossas igrejas. Porque nós somos uma sociedade que explica tudo para todo mundo antes que eles obedecem. Para com isso, fala para o seu filho pequeno. Para com isso, porque mamãe fala, não vai dar explicação. E treina eles. E outra ideia que, infelizmente, dentro da igreja, no geração passada, que foi nossos pais que criaram nossa geração, aqui no Brasil, a ideia foi, eu levei meu filho para a igreja, porque ele não saiu bem. Olhe, nós já falamos várias vezes, não é a responsabilidade da igreja de treinar seu filho. É sua responsabilidade. Enquanto a Bíblia fala no caminho que deve andar, essa é sua responsabilidade, mamãe e papai. Sua. Não é a responsabilidade nenhuma da igreja. Então não esquece isso. É sua responsabilidade de disciplinar, treinar, ensinar seus filhos. Não na igreja e de jeito nenhum do governo. Essa é mais pior ainda. Então não esquece isso. Não acha se eu fui na igreja, eu nunca disciplino em casa, eu nunca falo da Bíblia em casa, nós vivemos com um inferno em casa, mas nós vai para a igreja. Parabéns, não vai dar nada para você. Você mesmo que... Adultos, nós precisamos crescer espiritualmente e dar essa ferramenta para nossos filhos. É nossa responsabilidade. Sim. Então, vemos aqui, e vamos explicar direitinho princípios e pontos até, passos até em disciplina, como disciplinar, em faixas etárias tem disciplinas diferentes e tudo esse tipo de coisa. Mas o que nós, para agora, o que nós temos que entender é que os dois trabalham juntos. Você treina, você educa, você disciplina, e tudo isso está junto para que o seu filho se torne o que ele deveria se tornar. Também em Colossenses capítulo 3, versículo 21. Colossenses 3, 21, a Bíblia diz: vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Então nós vemos aqui, e infelizmente muitos pais pegam essa passagem ou esse pensamento. Na realidade aqui, infelizmente, pais não conhecem o que é bíblico, né? Mas eles pegam esse pensamento, né, de não provocar seu filho para ira, de não irritar o seu filho, querendo ser um amigo íntimo com seu filho, esse tipo de coisa, e acaba focando a atenção ou desejando simplesmente de ter um amigo. Deus nos deu os nossos filhos para a gente criá-los, tá? Seus amigos deveriam ser um pouco mais perto da sua idade.
Agora, nós temos 3 filhos. Os 3 são casados e os 3 nos amam grandemente e nós temos um relacionamento maravilhoso com nossos filhos e nós somos amigos deles e eles são nossos amigos. Não é errado, obviamente, ter amizade com seu filho. O problema é que quando você coloca a amizade do seu filho na frente do que Deus tem nos instruídos para fazer. Note também em Efésios capítulo 6, Efésios 6:4, vós pais não provoqueis a ira a vossos filhos, repetindo o que foi dito em Colossenses lá, mas criai-os na doutrina e a demonstração do Senhor. Então nós vemos aqui que nós não devemos provocar os nossos filhos a ira, e nós devemos educá-los e nós devemos discipliná-los. Quando nós fazemos os dois corretamente, quando nós treinamos, educamos e também nós controlamos, disciplinamos, corrigimos corretamente, quando esses dois estão juntos, aí sim nós já estamos garantidos que nós vamos ter o coração dos nossos filhos. Nós temos um relacionamento muito próximo, eu com meus 3 filhos. Eu sou obviamente o dobro da idade deles, mas nós temos um bom relacionamento. Mas o meu foco quando eles eram 4, 5, 6, 7 anos de idade nunca foi de ser amigo do meu filho. A Bíblia não nos ensina a ser amigo dos nossos filhos, a Bíblia nos ensina de educá-los, de treiná-los, de corrigi-los, de discipliná-los. E quando nós fazemos isto, o processo feito corretamente, vamos mostrar como corrigir corretamente, correção feita corretamente, sempre fortifica o relacionamento. Tá? Se você corrigir, disciplinar o seu filho e depois daquela sessão, depois daquele tempo de correção, o seu relacionamento com o seu filho está pior do que estava, então você fez de uma forma errada. Tá? A disciplina correta sempre, sempre, sempre ela vai fortificar o seu relacionamento com aquela criança, com aquele jovem. A sua disciplina, ela vai reestruturar, ela vai fortificar, ela vai melhorar o seu relacionamento. Então, o processo de treiná-los, o processo de discipliná-los, o processo de moldá-los para o que Deus quer que eles sejam, isso já em si próprio está forçando ou está moldando, está criando o relacionamento de amigo que você vai ter com seu filho, se você criar e treinar corretamente. Então, infelizmente, o foco é o oposto. O foco é no coração, o foco é eu não quero magoar meu filho, então vou dar para ele tudo que ele quer. Tá bom. Ele quer doce e ele não quer almoço. E você, infelizmente, muitas vezes dá. Agora, você tem compreensão o suficiente para pelo menos forçar ele a comer um pouquinho. Tá, eu sei. Mas quantos pais têm crianças gordas? Demais. Porque não treinou, não tá dando tudo que a criança quer. E quando nós fazemos, eu amo meu filho, eu quero que ele tenha uma vida boa, eu quero que isso, aquilo, nós estamos saindo do que Deus tem nos instruído de fazer. E a realidade, como nós vimos semana passada, quando nós não temos autocontrole e alto tempo, né, investindo naquela criança, não vai dar certo o nosso relacionamento. Então E eles não vão ficar felizes. Você não está dando bem por seu filho, melhor, não. Você está acabando a vida deles na frente, em toda a área. O processo de não ser pai e mãe, o processo de ser só amigo, tentar ser só amigo, destrói a possibilidade de ser amigo. Sim. O processo correto de ser pai, de treiná-los e educá-los, fortifica, facilita e começa ali o que é necessário, as raízes, os alicerces, seja lá como você quiser falar, para poder ter um relacionamento de amizade com seus filhos. Então, não coloque ela fora de ordem. Todos juntos
as três coisas aqui. Nós temos ganhando o coração da criança, do filho, treinando o filho, disciplinando o filho, todas elas juntas. Aí sim nós vamos ter uma criança que vai ser salva, uma criança que vai caminhar nos caminhos que Deus quer, uma criança que nós vamos ter o coração dela e ela vai ter o nosso coração. E ela vai agradar a Deus e vai também agradar a nós quando nós seguimos esses processos corretos, em vez de tentar separar um do outro. É tudo junto, tudo para a honra e glória de Deus. Espero que a gente foi uma bênção, uma ajuda. Espero também vê-los novamente semana que vem para mais um episódio de Edificando Famílias na Fé. Deus abençoe.